Eu gostaria de convidar agora para conversar um pouquinho e falar um pouquinho conosco. A gente recebe o Lucas Melara, que é design e proprietário da agência LM & Co, para falar sobre a Indústria 4.0 e as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Passamos a palavra, então, portanto, ao Lucas Melara. Está preparando aqui o material, gente. Por favor, Lucas. O clicker tá aí. Obrigado. Oi, boa noite. Tudo bem? Primeiro, eu queria parabenizar pela presença de todo mundo aqui hoje. Para a gente que trabalha com desenvolvimento sustentável, a gente fica muito feliz em ver essa sala cheia de pessoas que estão entendendo novos modos e novos comportamentos que estão surgindo aí no nosso mundo. E o nosso objetivo hoje é fazer um paralelo através desse circuito que se chama Como o Design Muda o Mundo, onde a gente conversa sobre ser projetista e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas para 2030. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Lucas Melara, eu sou bauruense, estou aqui há 25 anos. Minha mãe foi a primeira funcionária do Sebrae daqui de Bauru, então eu costumo dizer que eu tenho empreendedorismo na veia desde o bercinho, e acompanhar ela fazendo Empretec junto, todos os cursos que o Sebrae oferece gratuitamente para capacitação. E na minha formação, eu fui fazer design na Unesp, me formei no fim de 2017, comecinho de 2018, entre apresentação e colação de grau. E na minha graduação eu trabalhei na ESEC, que é a maior organização não governamental do mundo, com foco em jovens e jovens adultos, entre 18 e 30 anos, que promove intercâmbio social em vários lugares do planeta, para trabalhar com projetos que tenham a ver com os Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Hoje eu sou o responsável pela LM, onde a gente trabalha projetos de comunicação, site, marca, e um quarto do que a gente faz é revertido para projeto de impacto social aqui no município. Eu também sou autor do Velhas Lembranças, Memórias de Vida, que é um livro que a gente está publicando agora, em homenagem aos 80 anos da Vila Vicentina, que é um abrigo aqui de Bauru. E assim, o que um designer que está lançando um livro, o que esse menino está fazendo aí em cima e o que ele está fazendo aqui? Então, quem vai responder essa pergunta para a gente é essa percepção do design, que ele serve como uma ferramenta de intervenção em projetos, de acompanhamento de projetos, de desenvolvimento, para ter uma proposta de valor bem concisa, ou seja, o designer, o projetista, vai atuar para melhorar ou resolver alguns problemas e propor valor no mercado. Então, com esse conceito, a gente tem algumas mudanças que vão acontecendo aí na história. O designer ele já se preocupou muito com fazer projetos bonitos, materiais bonitos. E em 2014, a gente tem um evento bianual, que começou aí, que é Design Capital, que é a capital do design, que em 2014 foi na cidade do Cabo. E foi uma das primeiras vezes que essa visão eurocêntrica de produtos, do design, foi sendo contestada. Porque a gente começou a olhar para comunidades periféricas e começou a entender modelos de trabalho que podem muito ser representativos para a gente resolver vários problemas atuais. E é onde surge esse conceito das Smart Cities, das cidades inteligentes, que são cidades sustentáveis. E para falar de sustentabilidade, a gente vem com 17 objetivos que pautam o que é sustentabilidade para a gente hoje.
Essas são as ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elas já foram ODMs, que eram os Objetivos do Milênio. Eram 8, hoje são 17. E em 2030, esse tratado vai ser revisto para ver em que condições nós estamos, o que precisa ser mais pautado. Mas, atualmente, a gente tem 17 objetivos que olham para diversos aspectos do nosso modo de consumo e produção, do nosso modo de vida, de relacionamento, de igualdade. E hoje a gente vai pegar alguns recortes para entender o que é essa movimentação, o que é o Jardim Filtrante, o que são esses projetos de inovação aberta que estão chegando para a gente hoje. As ODS, elas não trabalham sozinhas, eu costumo dizer que elas são também multidisciplinares, porque elas trabalham juntas para certificar que projetos estejam caminhando na direção certa. Então, hoje a gente vai falar de algumas muito específicas e como que elas estão presentes dentro desses trabalhos. A gente começa pelo objetivo número 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, que ele tem uma cara um pouco mais de governança. Ele é responsável pelos planos diretores de municípios e de empresas para entender o que deve ser refletido dentro dessas organizações, o que precisa melhorar, que tipo de processo a gente está implementando. E ele, associado ao 12, eles dão algumas métricas para a gente refletir e propor ação. Então, trazendo esse recorte para o Fórum Gota d'Água, a gente pode começar falando que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Os dados que eu vou passar agora, eles são da Organização das Nações Unidas e alguns são do IBGE cruzados. A gente chega junto com o Wilson falando que 70% do consumo da água potável no mundo é usado para irrigação. E a gente quer propor, com esse objetivo, a gestão sustentável e uso eficiente de todos esses recursos que a gente tem disponíveis para que a gente sobreviva. Basicamente isso. Então, ele está olhando para os materiais que a gente tem disponíveis e para os resíduos que a gente está produzindo, como que a gente está cuidando desses resíduos. A estimativa para 2050 é que tenham 9,6 bilhões de pessoas morando no nosso planetinha. E o cálculo estimado para poder cuidar de todas essas pessoas é que a gente precisa de 3 planetas para abastecer tudo isso. A gente vem para o objetivo 6, que a gente olhou para os recursos ambientais e como a gente está usando cada um deles. E a gente vai falar da água. O objetivo 6, ele está focado em garantir o acesso à água e os dejetos líquidos, como que a gente está cuidando e reaproveitando esses materiais. E aí, com esse dado de 63% do lixo brasileiro polui rios, lagos, restingas, lençóis freáticos, a gente já vem num caminho onde vários projetos estão tentando mudar essa realidade, mas isso é gravíssimo. O Wilson destacou que a própria água que está sendo contaminada é a água que a gente consome. Então, como a gente vai olhar para projetos que vão resolver esse tipo de problema? 49,8% dos brasileiros não possuem coleta de esgoto. O que isso quer dizer? Que a nossa população, ainda muito pobre, vive em condições que são completamente diferentes do que a gente encontra aqui no meio urbano centro. Porque no meio urbano, em regiões periféricas, a gente já consegue ver isso de uma maneira muito mais concreta. E indo para o meio rural, isso tende a se agravar ainda mais. O que isso quer dizer? Qual é o problema da falta de saneamento? A gente foi notícia há pouco tempo, a explosão nos casos de microcefalia provocados pelo Zika vírus. Isso é um dos exemplos de milhões e milhões de doenças
que estão relacionadas ao sistema de saneamento e ao bem-estar e à qualidade de vida da população. A gente tem esse termo que é sick water, que é a água ruim, água doente, que ela é um termo internacional que é utilizado para denominar essa situação. Porque, assim como no Brasil, muitos outros países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, emergentes, encontram-se nessa situação, dessa disparidade entre a população do centro urbano e das periferias e do meio rural. E que isso é um processo que está todo intrínseco. Então, se eu tenho problemas acontecendo no meio rural, eles não vão sumir, eles vão chegar para o meio urbano também. Então, a coerência que se faz quando a gente fala de permacultura, quando a gente fala de permanência e do relacionamento que a gente tem com o meio ambiente, tudo isso reflete na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse dado que está aí, que são 502 mil pessoas por ano, que morrem de doenças que estão referentes a essa sick water, são dados que são maiores do que guerras. Ok, panorama, ficamos com medo um pouco. Mas o que está sendo feito para tentar mudar um pouco essa realidade? A gente tem uma maneira de pesquisar, uma maneira de pensar, que hoje em dia, para propor a inovação, a gente está levando em consideração a demanda da sociedade, o mercado que está financiando e a educação. E a educação em todos os seus aspectos, desde os aspectos culturais, que é como que a gente vai ensinar as pessoas a mudar esse modelo mental para começar a cuidar, para começar a ter a operação de jardim filtrante dela dentro de casa. Curitiba, há um tempo, muito tempo, as pessoas tomam multa, se joga bituca, papel, essas coisas na rua. E isso veio de um problema que, assim como o Bauru passa quando chove, a gente sabe que tudo vai alagar, Curitiba, que está numa região de pântano, isso era muito presente. Então, o governo gastou muito dinheiro em programas de educação para contar para a população e dar o acesso à informação do que ocasionaria se jogasse bituca no chão, para mudar esse comportamento, e depois de muito tempo e muita lixeira instalada, a cidade foi transformada. Só que isso são frutos de projetos que estão aí, estão com essas 3 vertentes amarradas: educação, mercado e sociedade. Como a gente vem funcionando? Sabendo que eu preciso, lá em 2050, de 3 planetas para me suprir as necessidades do que a gente tem, a gente vai começar a olhar para quais são as necessidades básicas que o ser humano apresenta para poder manter a vida dele. Então, a gente tem a necessidade de dormir, necessidade de segurança e a necessidade da água. Ela é uma necessidade básica fundamental, sem ela não vivemos, então, por tudo, ela é um item muito importante para a gente trazer como diretriz do nosso projeto. E aí, quando a gente precisa desse instinto de sobrevivência, a gente vai começando a burlar e recriar formas de contratos sociais, formas de negociação, formas de moeda. Hoje em dia, a gente vem doando tempo em troca de serviço. Então, sou manicure, e o meu serviço dura 1 hora. Eu posso trocar esse serviço por outros produtos, como isso já existe em Florianópolis, que tem o Banco do Tempo, que o tempo vira essa moeda de troca. E aí a gente olha para a gente se formando em rede. Várias conexões, eu conheço fulano, fulano, fulano. E aí, para eu resolver um problema e uma necessidade minha, é para essas redes que eu vou recorrer, e é essa rede que eu vou acionar para me ajudar, para eu conseguir mover ativos, o que eu preciso, para resolver esse problema que está pautado. Essa pirâmide, depois se vocês quiserem procurar um pouquinho mais sobre, ela se chama Pirâmide das Necessidades Básicas, proposto por Maslow, foi um psicólogo, psiquiatra muito importante. E ela trata dos nossos instintos e o que a gente precisa para resolver, o que a gente vai resolver primeiro. Lá no topo a gente vê necessidade de realização, eu preciso ser famoso.
mas está lá em cima. Eu preciso comer, beber e dormir antes de tudo isso. Então, isso vai determinar o que é mais importante, o que é menos importante na nossa vida. Na educação, esse foi o aspecto da sociedade. Agora, na educação, a gente tem outra tríplice muito importante também, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Que isso é fundamental para formar pensadores que entendam qual é a realidade atual que a gente está vivendo. A gente deixa de produzir muitos trabalhos que vão ficar parados dentro da gaveta para fazer trabalhos de inovação aberta que vão servir de benefício ao público, como é o caso do projeto da Embrapa. É uma pesquisa que está conectada com a extensão, ela está conectada com o mercado, com a demanda social. E a gente para de produzir produtos físicos que vão ser vendidos e comercializados, produzidos numa indústria, onde a gente vai para produzir metodologias. Então, as redes estão produzindo conhecimentos para a geração e resolução de problemas, igual a atividade do design, que é da proposta de valor. No mercado, para fechar essa última parte dessa tríplice, no mercado, essas situações vêm mudando. Como eu falei um pouco sobre o Banco do Tempo, que a gente está vendo outras moedas de troca para a gente conseguir sobreviver e se manter, a gente tem a mudança do lastro, que a gente, teoricamente, o lastro é o dólar, o vindo do ouro ainda, só que a gente já trata a informação como lastro. Então, se dados, se informações é lastro, e eu vou mudar o meu meio de produção e estou analisando os recursos que eu tenho, os projetos que saem desse olhar são chamados de projetos de inovação social, onde, então, eu tenho um crescimento muito significativo do que a gente chama de setor 2,5. Segundo setor, o setor privado, o terceiro setor são as ONGs, e a gente tem uma interseção aí no meio, onde projetos que são baseados nas ODSs, não precisa ser, eu sou um projeto ODS, mas se ele está propondo alguma coisa pelo desenvolvimento sustentável, ele está mudando uma realidade social, e ele ainda é um produto comercializável, essa é a forma que a gente encontra de criar projetos que nos ajudem a sobreviver cada vez mais e mais anos aí, com os recursos que a gente tem disponíveis no mundo. Com tudo isso interligado, educação, mercado e sociedade, ensino, pesquisa e extensão, e a indústria 4.0, no que se refere à inovação aberta, que a inovação aberta ela é um projeto com manual. Eu tenho o meu projeto, vou lá, disponibilizo o manual para as pessoas poderem usar isso. Isso é um projeto de inovação aberta. Estou produzindo conhecimento, conhecimento é público, ele está disponível ao acesso, só que eu consigo formatar ele em produto e consigo comercializar para fazer essas transformações sociais acontecerem. Então, quando todas essas pecinhas estão encaixadas, a gente tem esse tipo de notícia. O sistema fornece água potável a refugiados usando energia solar. Eu vou passar algumas notícias rapidinho, só para contar sobre alguns cases, mas eu peço que vocês notem que todas elas são ou em Bangladesh ou em regiões periféricas na Índia. E a Índia hoje, por viver uma situação de diferenças sociais, de desníveis sociais, muita fome, muito lixo, muita coisa acontecendo, eles não tiveram escolha a não ser investir em projetos de impacto social. Então, hoje, ela é referência internacional em sustentabilidade elétrica. Até 2030, isso já está na reta final, cada indiano vai ser autossuficiente em geração de energia através de painéis solares e energia solar e esses outros sistemas que usam o sol para gerar energia. Isso veio depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, só que o governo começou a notar que se ele não investisse em projetos sociais e tratasse em projetos sociais como segmentos de mercado, para dar destaque e visibilidade às pessoas que precisam desses produtos e quem consegue viabilizá-los, depois de muito investimento a gente tem esse tipo de notícia. Água solar, energia solar, água da chuva,
E aí aqui, já traçando uma realidade para o Brasil, tem um shopping, se eu não me engano, em Campinas, que ele trata todo o esgoto e água que ele está ali produzindo e utilizando e consumindo. Então, ele tem autossuficiência nessa questão hídrica e ele economiza 7 milhões de litros de água por mês, consecutivamente, muito dinheiro. Esses projetos que eu mostrei, que eu trouxe aqui no projetor, eles são projetos internacionais, tem projetos nacionais, só que como que a gente olha para essas referências? Tem uma frase que eu gosto muito, que é pense global, haja local. Então, como esses conceitos parecem que estão muito distantes, aí agora a gente vai mostrar um pouquinho do qual é o trabalho que a KLL faz aqui em Bauru, para deixar isso acessível, para mostrar que isso está aqui do lado, é nosso vizinho que está fazendo, e já tem muita gente unida pensando em mudar esse tipo de realidade. Então, esse projeto é aqui, é em Bauru, e é fruto também do pensamento que a gente traz no objetivo número 17, que ele fala sobre as parcerias e os meios de implementação. A importância de ter várias pessoas aqui hoje, uma do ladinho da outra, debatendo e conversando sobre sustentabilidade, e os meios públicos e privados que estão junto para poder desenvolver projetos desse tipo. Então, a gente entende que a gente só vai conseguir o desenvolvimento social sustentável quando a gente estiver realmente trabalhando junto, em parceria, todo mundo dando a mãozinha. Vou terminar, então, com esse trecho do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, com a visão do Fabiano e a esperança que ele tem nesse mundo bonito e novo, que aí vem surgindo, que pode trazer muita qualidade de vida, muita saúde e muitos desdobramentos incríveis quando a gente trata pessoas com pessoas e cuida delas com materiais e produtos que vão melhorar a qualidade de vida delas. É isso. Muito obrigado. Deixo meu e-mail para contato, caso alguém queira alguma pergunta e tudo mais. Muito obrigado, Lucas.